É por isso que o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, é interessante. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o final da vida de Salomão, do rei Salomão, a divisão da nação de Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, e a sucessão do trono pós a morte de Salomão. Primeiramente eu queria destacar que o texto se encontra em primeiro livro dos Reis, capítulo 11, e ele vai do versículo 26 até o versículo 43, até 40, de 41 a 43 fala sobre a morte de Salomão, mas do 26 até o 40 fala sobre o profeta Aías e Jeroboão e a profecia de que o reino de Salomão seria passado para Jeroboão. Como de costume, não vou ler o capítulo inteiro para que o vídeo não fique muito grande, mas vou destacar aqui 2 versículos que são interessantes e depois eu explico o contexto. Então, vou ler aqui o versículo 30, 31 e 32, 3 versículos. Diz assim: Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Bom, nesses 3 versículos, dá para entender um pouco o contexto, que o profeta Aías, ele estava profetizando sobre a vida de Jeroboão, que a partir daquele momento em diante, a nação como um todo teria um destino diferente. Que a descendência de Salomão teria apenas uma tribo, e a de Jeroboão para frente, ele ficaria com 10 tribos. Mas por que isso tudo aconteceu? Primeiramente, é interessante destacar que do versículo 11, do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, já começa a marcar a decadência de Salomão, porque estava acabando a Golden Era de Israel, estava acabando o período de ouro do império, digamos assim, de Salomão. Ele tinha alcançado muita sabedoria, tinha alcançado muitas riquezas, já tinha alcançado muita fama internacional, muita diplomacia. Nos capítulos anteriores nós vemos que a diplomacia que ele tinha com o Líbano, Irã e Tiro foi demasiadamente grande, que ele conseguiu construir o templo. Deus já tinha aparecido 2 vezes para ele, ele já tinha sido um rei, digamos, privilegiado na terra. A rainha de Sabá visitou Salomão e ficou encantada e disse que a sabedoria e a ciência e a tecnologia e a arte, em tudo Salomão sobrepujava a fama de que ele tinha na região e no mundo naquela época. Mas a partir do capítulo 11 nós vemos que Salomão ele entra em decadência porque ele começou a instituir para si a política de casamentos. E a Bíblia vai dizer que Salomão ele chegou a casar com 700 mulheres e com 300 concubinas. E todas essas mulheres eram estrangeiras, tinham costumes pagãos, tinham deuses pagãos, e não seguiam a tradição, nem o costume, nem a religião do povo separado, do povo escolhido, que era o povo de Deus, que era o povo de Israel. E essa política de casamentos fez com que Salomão ele tivesse uma tolerância religiosa, porque o casamento nessa época era
uma política de paz, uma política de diplomacia com que ele conseguia ter influência e contatos diretamente com todas as nações ao redor, porque a partir do momento que um rei ele dá a sua filha, uma princesa, em casamento a Salomão, esse rei não atacaria o reino de Salomão porque seria contraproducente com relação à sua própria prole, porque ele tem uma prole naquela outra nação, ele tem uma filha, ele tem uma descendência, e ele não atacaria contra o seu próprio, digamos assim, patrimônio, contra o seu próprio descendente, porque todo rei ele quer que sua semente permaneça de geração em geração, ele quer que sua influência, o seu nome, ele percorra e fica marcado na história. Então, Salomão, ele deixa a lei de Moisés de lado e ele ignora, e ele começa a se relacionar e a casar com todas essas mulheres, né? Ao todo mil mulheres. E essa política de casamentos faz com que Salomão ele institua o culto e a adoração a outros deuses que não eram o Deus verdadeiro, Yahvé, o Deus de Israel. E a Bíblia vai destacar que Salomão ele instituiu culto para Astarote, que era o deus dos sidônios, Deus com D minúsculo, obviamente. Salomão ele vai instituir culto a Quemos, ou Quemos, que é o deus de Moabe, dos moabitas. Salomão ele vai instituir a adoração a Milcom, que são dos filhos de Amon, ou os amonitas. Salomão ele vai instituir a adoração a Moloque, que também era a divindade, o deus dos filhos de Amon, dos amonitas também. Muitos até dizem que Milcom e Moloque eram o mesmo deus dos amonitas. E isso foi prejudicial demais no povo, porque o povo ele segue o líder, né? E o líder ele é o rei, ele é o espelho para uma nação. E como Salomão ele era um homem mais sábio, o número 1 da nação, quando ele instituiu esses deuses, ele estava levando toda uma nação ao caminho do pecado. E Astarote, pesquisando, né, fazendo a pesquisa, Astarote era uma divindade feminina, era digamos assim, a contrapartida feminina de Baal, e Astarote era a deusa da fertilidade e do amor. Já Quemos, que era o deus de Moabe, era um deus guerreiro, um deus que exigia, digamos assim, sacrifícios humanos para vitórias nas guerras. Já Milcom e Moloque, que podemos colocar como a mesma divindade, era um deus também que exigia sacrifícios humanos, especificamente de crianças, queimadas, que eram tacadas no fogo, para que a sua ira fosse aplacada, para que a nação prosperasse, para que os intentos políticos, militares, econômicos, e principalmente de plantações e de colheitas fossem bem-sucedidos. E é bastante triste essa história, como que a nação se perverteu a esses outros deuses, tanto que quando Salomão ele institui a adoração a Moloque ou a Milcom, ele faz no Vale de Inom, e mais para frente vai ser instituído num vale chamado do Vale Geena. E nesses cultos que essas crianças eram sacrificadas vivas, eles tinham o costume de tocar tambores a uma altura considerável, para que os pais nem a população ouvisse o grito de desespero dessas crianças que estavam sendo sacrificadas a Deus Moloque. Os tambores então tinham esse papel de abafar os gritos. E lá na frente também, pesquisando, nós vemos que Jesus utiliza também a palavra Geena para simbolizar como que é o próprio inferno, digamos assim, né? Onde no passado crianças eram sacrificadas, tacadas no fogo e gritavam, agonizavam
nesses rituais. Mais para frente também lixos e dejetos e outras coisas imprestáveis também eram tacados e queimados ao fogo. Então essa figura também é um exemplo que é utilizado lá na frente. Mas voltando, então Salomão ele acaba se pervertendo e Jeroboão ele é uma personagem que vai surgir aqui nesse momento como um oficial muito eficiente, um oficial muito... a Bíblia diz, né, que Salomão viu que ele era um homem valente, capaz e moço laborioso. Então, ele era um homem que tinha características, qualidades positivas diante da administração pública, digamos assim, da época, diante de Salomão. E Jeroboão, a Bíblia vai dizer que ele era filho de Nebate. Nebate, ele significa olhar, contemplar. E além de ser filho de Nebate, ele era efraimita, ou efrateu, que significa ser da tribo de Efraim, um dos filhos de José. E Efraim era, digamos assim, a tribo mais poderosa do norte, que sempre teve uma rivalidade perene com a tribo de Judá. E nós sabemos que Davi, Salomão e sua descendência eram dessa tribo. Então, Deus, ele não acaba, né? Mas Deus ele escolhe uma pessoa que naturalmente já seria uma pessoa de liderança, de oposição contra a tribo de Judá, porque ele era efraimita. E a Bíblia destaca que, na verdade, Jeroboão ele era filho de Zerua. E Zerua ela era uma mulher viúva. E quando a Bíblia fala que nessa época aqui, nessa antiguidade aqui, Jeroboão era filho de Zerua, que era uma mulher viúva, a Bíblia está dizendo que a sua ascensão social não veio através de, digamos assim, de costas quentes. Na verdade, a ascensão de Jeroboão foi por conta de sua capacidade técnica e de seu próprio mérito. Porque ser filho de uma mulher viúva significava ser filho de uma pessoa que não veio da aristocracia, mas ascendeu pelo seu trabalho, pela sua técnica. E como o próprio Salomão falou, ele era um homem valente, capaz e laborioso. Só que Salomão, ao invés de recompensá-lo por todo o seu mérito, por toda a sua capacidade, Salomão coloca ele como capataz-chefe da própria casa de José. E a Bíblia, e ser capataz-chefe da casa de José significava que Salomão ele precisava edificar Milo, e edificar Milo significa fazer aterro ou enchimento desde a cidade de Davi até o Monte do Templo. E para conseguir fazer isso, Salomão aumentou demais a carga tributária, Salomão aumentou demais os impostos e precisava de muito trabalho escravo, precisava de muita servidão. Então, para controlar, para ficar à frente de toda essa servidão, Salomão colocou justamente um efraimita. Então, ele era o capataz-chefe contra os seus próprios conterrâneos, contra os seus próprios parentes, contra os seus próprios amigos. Ou seja, Salomão, como rei, ele pegou a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, que eram a casa de José, e pegou o próprio efraimita para ficar como capataz-chefe dessas pessoas que pagariam muitos impostos e que ficariam como responsáveis do trabalho escravo, da servidão. E isso, né, me fez lembrar, inclusive, o próprio Moisés, né, que como hebreu estava na alta administração da época no Egito, participava, né, digamos assim, de uma casta privilegiada dentro da sociedade, mas via os seus próprios conterrâneos, os seus parentes
e aqueles que eram semelhantes a ele sofrer. Então, isso também foi, digamos assim, uma lenha para que se acendesse dentro de Jeroboão o desejo de mudança, o desejo de reforma, um desejo de alívio diante dessa administração pesada, de muitos tributos, com mão de ferro contra o seu próprio povo. E aí nós chegamos nessa parte que eu li, em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 30, 31 e 32. O profeta Aías é muito interessante, porque o profeta Aías, ele estava andando com uma capa nova. E o nome Jeroboão significa o povo se torna numeroso ou aquele que luta pelo povo. Então, o seu próprio nome já estava meio que predizendo o seu futuro. E Aías, que era o profeta, e Aías, por sua vez, significa irmão de Javé ou amigo de Deus, ao andar com sua capa nova, ele se encontra com Jeroboão, e quando eles estão a sós, diz a palavra, no campo, Aías tira sua capa nova e rasga a sua capa nova em 12 pedaços. E ao rasgar em 12 pedaços, ele, no ato profético, transfere para Jeroboão 10 pedaços e diz para Jeroboão: toma, a partir de agora, o Senhor, Deus de Israel, diz que rasguei da mão de Salomão e estou te dando 10 tribos. E é muito interessante porque o ato de rasgar as vestes nós encontramos em várias passagens na Bíblia. E rasgar as vestes significa uma mudança irrevogável. Rasgar as vestes significa rasgar um destino. E o fato da capa de Aías ser uma capa nova significa que um novo reino não era para ter mofo, não era para ter cheiro de velho, não era para estar com as mesmas práticas, com a mesma maneira que estava sendo seguido por Salomão, mas era para ser um reino fresco, um reino sem mofo. E isso me fez lembrar em 1 Samuel, capítulo 15, do 27 ao 28, porque na própria Bíblia há bastante referência quando nós estamos lendo uma palavra. E em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 27 e 28, diz o seguinte, vou abrir aqui. Aqui, abri. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 15, 27 e 28. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Olha que ato interessante. Lá atrás, esse ato de rasgar as vestes já tinha acontecido entre Saul e Samuel. Só que no caso de Saul, foi um acidente. Saul, ele tenta segurar Samuel pela orla porque Saul não queria ser envergonhado na frente do povo, porque ele não tinha sacrificado, feito aquilo que Deus ordenou. E quando ele tenta segurar Samuel e na orla de Samuel e a veste se rasga, Samuel, num ato profético, de imediato, disse para ele: olha, hoje mesmo Deus está rasgando de ti o reino. E a mesma simbologia agora Aías está usando contra o reino de Salomão. E Aías está dizendo, não para Salomão, mas para Jeroboão, que seria o sucessor: olha, Deus está rasgando na mão de Salomão, é uma mudança irrevogável, e a partir de hoje você vai ter 10 reinos. E existe, essa dualidade, porque enquanto lá atrás foi um acidente, aqui nesse texto, na verdade, não foi um acidente, mas foi um ato profético deliberado por Deus. E Deus faz para Jeroboão a mesma
promessa que ele tinha feito a Davi, e a mesma promessa que ele tinha feito para Salomão também, dizendo: olha, se você for obediente, se você guardar os meus estatutos, se você guardar os meus mandamentos, o seu reino, a sua dinastia será firme. E o que acontece? Acontece que Salomão, ele fica sabendo disso, e diz no versículo 40 que Salomão, ele procura matar Jeroboão, mas Jeroboão se dispôs e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e permaneceu ali até a morte de Salomão. Olha só que interessante, da mesma maneira que Aías, o profeta, ele utiliza um ato profético, rasgando a sua capa e dando 10 pedaços para Jeroboão, Samuel também teve a veste rasgada e disse que o reino estava sendo rasgado de Saul. Salomão aqui, no final da sua vida, no versículo 40, estava se equiparando a Saul, porque assim como Saul perseguiu a Davi, pai de Salomão, assim também no final da vida, Salomão estava perseguindo o futuro rei que Deus tinha acabado de escolher, que recebeu a profecia de uma capa rasgada, da veste do profeta rasgada. E Salomão, ele procura matar aquele que Deus escolheu. E para terminar o vídeo, né, que eu acredito que seja a cereja do bolo desse vídeo, é o seguinte: no versículo 36, diz o seguinte, ó: e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para pôr ali no meu nome. E pesquisando por que Salomão ficou apenas com uma tribo, só que eram 12. Se 10 ficaram com Jeroboão, então 2 tinha que ficar com Salomão, só que a Bíblia diz que ficou uma. Na verdade, é porque a tribo de Benjamim, ela foi naturalmente absorvida pela tribo de Judá. Lá atrás nós sabemos que houve uma guerra civil muito forte e a tribo de Benjamim quase foi exterminada naquela guerra civil, em que a tribo de Judá inclusive foi na frente a guerrear e Deus falou: prossegue, que vocês vão vencer. E, enfim, lá atrás tinham sobrado 600 homens e poucos ficaram, mas quase que foi exterminada, e acabou que Judá absorveu Benjamim. Então ficaram essas 2 que na verdade a Bíblia está tratando como uma. E essa lâmpada que precisava ficar acesa diante de Deus em Jerusalém significa permanência, vida, esperança messiânica. Essa lâmpada, ela vem da raiz da palavra ner, que era um costume da época de ter uma pequena lamparina de argila que era usada com azeite de oliva e um palito de linho para ficar acesa dentro da casa. Quando você passava por uma casa, mesmo à noite, e essa casa estava totalmente apagada, significa que dentro daquela casa tem desolação, dentro daquela casa tem morte, dentro daquela casa tem abandono. Mas quando você passava por uma casa e via uma pequena lâmpada acesa, significa que essa casa estava habitada, que essa casa estava com vida, que essa casa estava mantendo o seu funcionamento natural. E Ner também faz menção a menorá, que significa que tinha que arder continuamente. E Deus, ele tinha, por amor a Davi, diz a palavra, separado ainda uma tribo para Salomão, porque a promessa era que, ainda assim, diante de todos os erros e todas as falhas, seria mantido acesa uma pequena chama e teria ainda um pequeno testemunho de um descendente de Davi que traria o renovo, que traria a esperança, que remiria o povo da sua desolação. Você sabe quem Deus estava falando? Esse texto está apontando messianicamente para Jesus. E é muito, mas muito interessante, porque em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17, olha o que diz. Olha só, abri aqui. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu
feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Olha que interessante, Davi tinha saído para essa guerra e Davi quase morre na mão de um gigante. Só que o seu sobrinho, né, o irmão de Joabe, que também era filho de Zeruia, ele salva Davi e os guerreiros de Davi falam: meu rei, não faça mais isso, porque não se pode apagar a lâmpada de Israel. E aqui, o próprio Deus, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, Deus está falando que deixaria uma lâmpada ainda acesa, ou seja, Deus não apagaria a lâmpada de Israel. E essa lâmpada, ela diz sobre 3 coisas. Ela fala sobre sucessão e sobrevivência, ela fala sobre estabilidade e ordem na política, e ela fala sobre a promessa messiânica de Jesus. E olha que interessante, em Salmos, capítulo 132, versículo 17, olha o que diz. Abri aqui, Salmos 132, versículo 17. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Olha só, ali, na verdade, está dizendo sobre Sião. Sião é Jerusalém, que também era conhecido como a cidade de Davi. Jeroboão, ele recebe 10 pedaços, 10 tribos da parte de Deus. Jeroboão, ele recebe o poder político, ele recebe a extensão territorial. Mas Jeroboão, ele não recebeu a lâmpada, porque a lâmpada ainda continuaria acesa, mesmo que com uma tribo em Jerusalém. E mesmo que Jeroboão estivesse recebendo a extensão e o poder político, ele não estava recebendo a legitimidade espiritual, porque a legitimidade espiritual ficaria ainda em Jerusalém, porque existia uma promessa de um futuro Messias, de um futuro descendente de Davi, que traria um reino perene, um reino eterno, e de Judá, ainda assim, teria uma pequena lâmpada, porque essa lâmpada não poderia ser apagada, porque essa lâmpada traria o renovo, traria a salvação, consertaria tudo o que estava acontecendo de errado e remiria o povo. E aqui em Salmos 132, o ali aponta para o futuro, né? E quando fala que farei brotar a força de Davi, farei brotar significa um renovo, que se manifestaria o seu poder a partir de Jerusalém. E nós sabemos que da cidade de Jerusalém, tantos e tantos anos depois, por conta dessa pequena lâmpada em Jerusalém, em Mateus 21, versículo 7, versículo 9, Jesus entra como um rei a partir de Jerusalém. Em Mateus 21, versículo 12 e versículo 13, Jesus purifica o templo a partir de Jerusalém. Em Mateus 28, versículo 5 versículo 6, Jesus vence a morte. E em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, Deus, Jesus, envia o Espírito Santo nos Pentecostes, porque eles permaneceram em Jerusalém. Então aqui, nesse texto, é um ato profético dessa pequena lâmpada que ainda ficaria acesa em Jerusalém, porque Jeroboão, mesmo tendo recebido 10 reinos, ele não tinha recebido a lâmpada. Tanto é que Jeroboão depois ele vai tentar instituir em Betel e Dan 2 lugares de adoração ecumênicos para que o povo não fosse até Jerusalém adorar a Deus, porque ele tinha medo que o povo indo até Jerusalém se voltasse contra ele e se voltasse ao povo de Judá, ao povo que estava habitando ali a cidade de Jerusalém. Enfim, se esse tipo de vídeo ele fez sentido para você, eu peço que você compartilhe, curta, comente e me siga aqui nesse canal, porque